muito legal. Bem, gente, olha, essa é a 7ª live, celebrando os 10 anos do Carreira Bistrô. Eu tenho dito isso a todo mundo, né, que escolhemos fazer esse tipo de trabalho para poder falar de temas relevantes, temas bacanas, mesmo neste momento difícil que certamente estamos vivendo, né, completamente diferente de tudo, mas que mais do que nunca a gente precisa falar e pensar e refletir sobre possibilidades, sobre novos caminhos. Então, a gente resolveu celebrar os 10 anos com todo o respeito, com adequação, né? Porque qualquer celebração sem adequação soa de uma maneira ruim, no momento em que a gente tem tantas preocupações. Exatamente. E, não é, Janesson? A gente tem que ser apropriado para tudo, né? Exatamente. E aí, tem que ter contexto. Contexto, exatamente. A palavra é contexto. E a gente, então, teve a sorte de ter a curadoria da Trevo Comunicação com o Márcio Martins, que é um amigo, um companheiro, um profissional maravilhoso que está nos ajudando nessa curadoria para chegar a pessoas tão incríveis. Eu tenho convidado pessoas próximas a mim e ao Carreira Bistrô, mas também pessoas que eu também estou tendo contato pela primeira vez para falar de temas também incríveis, né? E semana passada a gente teve o Bruno Martins, que é o CTO do Lixe, que falou sobre a transformação digital, mas ele falou sobre o lado humano. Hoje a gente tem essa belezura de pessoa que é tentando resolver minha câmera aqui. Você tá escuro. Mas eu tô escureceu, não entendi. Tá, eu tô aqui mexendo. Vai falando aí. Então tá bom, vou falando. É assim mesmo. Eu tô com o Genesson para a gente falar sobre o novo olhar para talentos, que é um tema incrível. Eu ontem fiz um bate-papo com ele, eu brinquei com ele ao final, falei, puxa, se a nossa live for o que foi esse papo, vai ser sensacional, porque a gente falou, não dava vontade de desligar a ligação. E só para adiantar, que semana passada eu acabei não falando por causa da pressa, na semana que vem, no dia 5/8, a gente vai ter a Catiele Hafner. Ela vai falar sobre diversidade nas empresas, avanços e perspectivas. Olha como é que os temas estão todos interligados. E ela é da Coca-Cola, ela é a gerente de reputação e marca de sustentabilidade da Coca-Cola e líder de um comitê de mulheres. Enfim, uma pessoa extremamente envolvida com a causa, com a diversidade, com a inclusão, com a sustentabilidade. Vai ser sensacional, eu tenho certeza. Deixa eu apresentar e... Gente, há tanta coisa para falar e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Bem, o Genesson, ele é um cara com 1001 competências e uma formação... Só a formação dele, a vida dele daria live. Não precisaria falar de mais nenhum assunto, né? Mas assim, eu vou falar do mais recente. Eu vou pedir que ele fale do mais para trás. Né? Genesson passou por RH, marketing, comunicação, design de serviços, trabalha com employer branding, enfim, até por isso a gente escolheu esse tema talentos, mas não foi só por isso, foi por toda a história de vida dele também. E é um cara antenado, um cara que está aí trabalhando com esse tema de uma maneira muito diferenciada, né? E que me bate muito às minhas crenças, aos meus valores e tudo que eu acredito, né? Do humano e também desse olhar das organizações. Sim, então, sim. Genesson, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua alegria, por sua generosidade de estar aqui comigo. Eu não poderia deixar de dizer que nós temos, eu vou passar a palavra já para você, um elo em comum que se chama Marco Dal Pozo, que foi, né, um líder, trabalhei com ele na Vale e que Genesson trabalhou com ele na L'Oréal. Então, isso nos uniu lá atrás, mas evidentemente nós construímos a nossa aproximação. Sim. E, enfim, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com muita troca, tenho certeza. Mas eu queria que você se apresentasse mais do que eu falei, porque eu falei, sabe aquela... Lembra que ontem a gente falou do livro do Carreira, que eu falei que eu não sou uma lata de Nescau e eu não preciso de rótulos? Sim. Né? Então eu quero que você fale de você, independente dos rótulos, né? Um pouco aí da sua história.
Poxa, primeiro, assim, eu fico muito agradecido também por falar, tanto você desde como o trabalho de carreira, da carreira Bistrô. Eu acho que tem muito fit com o que eu penso também, do ponto de vista, como você falou, humano, né? Transversal às organizações, as empresas são feitas de gente. Então, falando um pouco sobre mim, assim, eu costumo dizer que eu tenho uma diversidade de profissões. Eu não gosto de retirar um pouco do que eu já fiz, não, eu gosto de manter. Né? Então, fazendo uma passada rápida, de vendedor ambulante lá atrás, até guardador de carro, cobrador de ônibus, chapeiro em lanchonete, atendente de farmácia, vendedor de máquinas agrícolas, até trainee de uma multinacional, planejamento estratégico numa agência de branding e agora eu trabalho no marketing de uma empresa de software americana chamada ThoughtWorks. Então, eu costumo dizer que eu acredito muito que nós somos uma coxa de retalho de experiências, né, que nos trazem até aqui e que a gente cada vez mais precisa entender que são essas experiências que compõem o profissional e a pessoa que nós somos hoje, né? Então, eu gosto de falar que todas essas experiências foram preparatórias, né, para fazer o que eu faço hoje, para ter a profundidade que eu busco hoje de conhecimento. E aí, nessa trajetória, me formei em psicologia, depois fiz uma pós em marketing e design digital, me especializei em branding, planejamento e estratégia. Então, eu fui tateando algumas coisas em torno ali da psicologia, da comunicação, das pessoas, das organizações. Então, de modo geral, é esse. E sempre com muita alegria, sempre com muita positividade, que eu acho que isso é muito importante. Bom humor, né? E adaptabilidade, porque eu acho que são ferramentas fundamentais, principalmente nas organizações contemporâneas. Tenho dúvida. Aliás, a gente até vai falar mais sobre isso, né? Sobre essas competências aí desse novo profissional, nesses novos tempos. Bem, super legal. Para começar, eu te falei, né? Eu sempre faço uma pergunta genérica, porque tem a ver com as coisas boas. Então, a minha primeira pergunta tem sido: o que de bom está acontecendo na sua vida agora? Essa pergunta é maravilhosa, né? Porque a gente está vivendo um momento tão adverso. E aí, quando você falou, eu falei, cara, o que é que de bom está acontecendo na minha vida agora? Uma coisa assim, bem aleatória, eu estou aprendendo a tocar contrabaixo. Uau! Eu tô achando isso tão bom, essa coisa de mergulhar no instrumento. Eu gosto de tocar instrumentos. Não sou um bom músico, tocador, mas gosto de instrumento, gosto muito de música. E nesse momento, há uns 4 meses atrás, comprei o contrabaixo e tô aprendendo a tocar contrabaixo. Está sendo super, super interessante mover um pouco esse lado do cérebro também musical para um instrumento novo. Então isso eu acho que é uma coisa boa. Não duvido que daqui a 6 meses, 1 ano, a gente está assistindo um show seu, tá? Eu não duvido. Espero. Também Me espero. chama, hein? Me chama que eu estarei ou online ou ao vivo. Chamos, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bom. Bem, vamos entrar no nosso tema para a gente aproveitar bem, curtir, nossos convidados também, todo mundo que está conosco aqui também possa interagir. Nosso tema é o novo olhar para talentos. E aí, gente, vocês sabem que a gente se prepara, a gente conversa, a gente não vem aqui jogar a conversa fora só, não. A gente, de fato, faz um trabalho de casa porque a gente quer essa curadoria do conteúdo. E uma das coisas que a gente conversou ontem bastante, eu queria trazer como pano de fundo para essa primeira pergunta, é assim... Essa questão da atração e da gestão de talentos tem sido foco nas últimas décadas, não é uma coisa recente, né? Eu até fui resgatar um pouco o material de um livro que eu também estou escrevendo, que vai da Fundação Getúlio Vargas. O termo Guerra por Talentos surgiu em 97 pelo Stephen Hawking, da McKinsey, que depois a Harvard Business School publicou um livro com esse mesmo título, Guerra por Talentos. Sim. Ou seja, a gente está falando de 97 e o livro de 2001. Estamos falando de 20 anos, pelo menos, 23 anos, pelo menos, onde essa questão dos talentos é pauta de debate, de discussão, de atenção, de foco. No entanto, né, a gente ainda percebe que tem muito para percorrer, né? Muito para percorrer. E que o entendimento de talento ainda é muito
pouco, talvez, expandido. É curto, é estreito. Sim. E aí, com base nisso, nessa reflexão, eu queria que você inaugurasse aqui a nossa conversa. Porque foi muito legal a gente ter falado sobre isso ontem, né? Uhum. Como você define talento? O que é talento, afinal? Seja do ponto de vista humano, né? O que é ser um talento? O que é ser um talento das organizações? Ou o que está equivocado nisso também? Pois essa é uma bela pergunta. É muito bom de você ter trago esse trabalho da McKinsey. Por acaso eu conheço através de um livro do Kotler. Se não estiver enganado, o Marketing 2.0 lá do Kotler, Sim. ele traz esse exemplo da guerra por talento, prospectando o futuro, olhando para frente, né? De como isso iria se intensificar, impactar os negócios e tudo mais. Inclusive nessa seara, eu gosto de evitar o termo guerra por talentos, porque eu sempre falo que na teoria dos jogos tem essa coisa da soma zero, né? Então a gente passa por uma coisa onde os profissionais estão alocados em organizações e as organizações meio que travam essa guerra por talentos. Então os profissionais saem de uma organização, entram em outra e tal, e nessa perspectiva de ver a pessoa como uma pessoa em jornada através das organizações, e as organizações como uma plataforma. Mas essa pergunta é bem interessante sobre o que é, né? Qual o conceito, o que as organizações entendem por talento, o que é ter talento, né? Como você trouxe. Primeiro, a gente indo para o conceito de talento, eu acho que é bom a gente começar ali da base, indo para o conceito puro do que se configurou como o que é ter um talento. Então, até anotei aqui, talento que é uma maneira natural de pensar, sentir ou se comportar, né? Então, essa percepção, talvez seja a percepção que as organizações, de certa forma, acabaram deixando de lado a partir de uma perspectiva do talento pautado no mindset americano, nas escolas americanas, né? Escola americana muito focada no hard skill, que ganhou força ali, né, no período pós-industrial, e quando a gente passa por uma construção mais intelectual do trabalho, a gente começa a falar em hard skills. Né? As pessoas com grande poder intelectual, que estudaram em grandes escolas, que falam outros idiomas e tudo mais. Eu faço uma provocação de um talento um pouco mais global e trazendo para dentro dessa história algumas características mais soft, que é uma coisa que a gente já fala muito hoje, as organizações já se debruçam muito sobre esse tema, sobre esse olhar, né? Tem até um quadro que eu e o Marco Dalpozo, a gente tem autoria, que nesse quadro, na parte de cima do quadro, a gente visualiza os profissionais que as organizações vêm entendendo como talento nos últimos 30 anos. Então, de que a gente está falando? Pessoas com um alto poder intelectual adquirido através da educação formal, né? Depois as pessoas, um grupo que também tem um poder de linguagem muito forte, falam outros idiomas, tiveram a oportunidade, às vezes, de estudar fora do país, de estudar inglês, por aí vai. E agora, na era digital, no centro dessa história, a gente tem o digital, né? Já que a gente vive já numa era um pouco mais digitalizada. E em menor ou menor grau, as pessoas terão contato a isso. Perfeito. E a gente evolui essa visão para uma visão onde a gente traz a inteligência emocional como fator fundamental da constituição desse talento e a experiência de vida, que ultimamente eu tenho pensado e chamado de experiência da rua, da vida, da vivência. Aquela experiência que você não tem um diploma para referenciar. Né? Então, na ausência de você fazer uma referência acadêmica, a gente acabou falando, se não tem uma referência acadêmica, talvez não tenha tanta validade. E é aí que mora a história. Né? A partir do momento que a gente começa a olhar o talento nessa perspectiva, a gente começa a ter mais pessoas consideradas, né, tanto nos processos como na visão de médio e longo prazo das organizações e seus objetivos. E aí, quando a gente fala de guerra por talentos, eu falo, guerra, a gente pode estar em guerra também por um modelo de talento pré-estabelecido que a gente agora precisa evoluir, né? E eu sempre brinco que é quando você bota o 9 na frente do número do telefone para aumentar o número de possibilidades. Então você agora traz outro arcabouço de perfil para aumentar também as possibilidades, né? E essas possibilidades, Deise, eu costumo refletir que elas também vão ter outros tipos de impacto na construção dessas organizações. Né? Então, em resumo, para a gente dar uma coisa mais cirúrgica aqui, fazendo um resumo, ampliar aquilo que a gente entende que são os skills ou que são as habilidades necessárias para uma pessoa
entrar num escopo, num perfil de vaga. Ampliando isso, a gente consegue trazer mais pessoas e promover mais transformação organizacional, promover outro tipo de pensamento dessas organizações, né? Essa é a provocação. Legal que você está trazendo, que na live que eu fiz com a Daniela Reis, que a gente falou sobre carreira, a gente usou Dani, conheço a Dani. Da Dani, né, de anticarreira, que é do Tepperman, ele fala que carreira é um caminho estreito. E eu acho interessante que você está trazendo agora, que conversa com essa perspectiva, né, o quanto que a gente também coloca talento dentro de um modelo estreito. Né? Uhum. O quanto que as organizações olham e olha assim, 3 ou 4 características, e se as pessoas não se encaixam nesse molde, elas não são talentos. Elas não são talentos. Se elas não estudaram fora, se elas não falam... Por exemplo, não estou dizendo que é isso, mas dentro dos exemplos que você trouxe, podem ser até outros também, né? E o quanto que a gente está perdendo, que é um ponto que a gente vai abordar certamente, a gente está perdendo da diversidade, da diferença, da experiência que as pessoas trazem e que às vezes não tem nada a ver com aquele checklist que estava ali pré-definido, né? Exatamente, exatamente. Então, a Dani chegou, acabei de falar dela. A Dani, bem-vinda, Dani, que maravilha. Acabei de falar da Dani. Que honra tremenda. Exatamente. Mas é isso, a gente coloca ali um checklist de pontos e como se fosse uma matriz, né, uma referência, e quando chega alguém na sua frente que não se encaixa naquela matriz, a gente coloca aquele rótulo de Nescau, né? Exatamente. Não me serve. Porque não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, e deixa de ver todas as possibilidades que essa pessoa traz, né? Sim, eu tô vendo um monte de gente falando um monte de coisa muito interessante aqui. Vamos. A Ana falando talento, originalidade e singularidade. A Teacher dizendo tipo iceberg, iceberg cultural, né? Só que de talento. Exatamente isso, né? Naquele momento que a gente começou a falar de apagão, né? Que a gente teve um momento que ali, 2010, a gente falou apagão de talentos, né? E aí talvez seja um apagão para os desafios que nós temos. Então, você olha para os desafios da contemporaneidade e fala apagão de talentos. Mas espera aí, você está olhando para todos os lados? Não é? Tanta gente bacana aí, com tanta coisa para realizar. Né? Para realizar. Então, tem uma historinha ali, acho que é do Mark Twain, ou é Twain, não sei, nunca sei como pronuncia, que ele conta uma anedotazinha de que uma pessoa chegou em São Pedro, e perguntou, né? Já estava ali, gostava muito de talentos, de observar as coisas. Chegou para São Pedro e fez uma pergunta. Disse, São Pedro, me diga uma coisa. Quem é a pessoa mais talentosa da Terra? E aí São Pedro aponta para uma pessoa sentada assim no canto. Aí ele fala, nossa, eu conheço essa pessoa, ela não é a pessoa mais talentosa da Terra. Aí São Pedro fala, porque ela não deram a oportunidade de ela explorar os talentos dela. Ficaram focados. Ele fala de São Pedro e tal, mas dá para trazer isso, aterrissar isso para nosso cotidiano. Sem dúvida. A gente deixa às vezes de olhar para talentos. Ana Cláudia da IBM, ela é uma gerente de talentos, trabalha com talentos, também é uma grande amiga. Ela está falando de uma provocação, né? Você está vendo aí? Está lendo? A questão do fit. E eu acho que a pergunta dela dá gancho para a nossa próxima pergunta, que acho que você pode responder em cima, né? Também ir direto ao ponto. A segunda pergunta que a gente fez foi exatamente sobre isso, Ana. A gente falou o seguinte, tendo em vista essa abordagem de olhar talento sobre uma nova perspectiva, né? Que até o Gêneson traz uma coisa muito legal, que ele fala da incompletude, né? A gente também olhar essa incompletude. Falar de cultura organizacional, que tem a ver com essa história do fit cultural, né? Mas ele traz uma provocação que eu gosto muito, que eu quero que ele aborde, que ele fale assim, a gente fala o tempo todo de transformação cultural. Né? Temos que fazer a transformação cultural. Só que a gente não pensa de o quanto seria talvez muito mais impactante e interessante a reconstrução cultural. Né? E eu queria que você abordasse isso. Se puder fazer um link com a perguntinha da Ana, ficaria bem legal. Eu acho bem legal essa coisa que a Ana trouxe, né? Versus o fit. Porque quando a gente olha para a cultura dessa organização, uma coisa muito importante né? A gente está falando em abrir esse arcabouço de perfis de talento e começar a olhar para outras habilidades e outras coisas que as pessoas trazem também na singularidade.
Mas isso não vai ter efeito, e talvez seja esse um ponto aqui muito importante que a gente chega, que isso não vai ter efeito se a gente semear em um... O fit cultural vai precisar, a cultura vai precisar também ser trabalhada, né? E aí, por que a ideia de falar em reconstrução? Porque você falar em reconstrução é você trazer pessoas diferentes, já pensando nesse novo arcabouço e nessa nova visualização do que é talento, para construir conjuntamente essa cultura. É diferente de a gente pensar uma cultura a partir do nosso olhar, por muitas vezes enviesado, por conta do nosso processo sócio-histórico, a história das organizações, e convidar pessoas à reconstrução dessas organizações do ponto de vista cultural, porque reconstruir requer participação, múltiplas participações, né? Então, convidar as pessoas com esse novo olhar para a reconstrução, talvez seja um dos pilares centrais de como desse novo olhar para talento. Talvez isso seja uma coisa mais central, né? Eu reconstruo a partir também de outros olhares, né? Perfeito. As pessoas são participantes desse processo, participam, né? Desse processo, né? Então, é diferente de a gente acho que tem que começar a passar para esse momento onde a gente começou a falar, através da internet, começou a falar de bolha, começamos a falar dessas coisas das bolhas dos algoritmos, das redes e tal, e a gente precisa também começar a falar de quebrar esses silos e esses vieses que nós temos, achando que a gente agora quer trazer pessoas diferentes e que as pessoas, tanto as pessoas que já estão nas organizações, estão entendendo que perfil e o que é que essas pessoas trazem, e a gente pressupõe que as pessoas que estão chegando também entendem o que as organizações são e estão preparadas para esperar aquele momento de transformação, né? Então aí talvez seja o grande momento de juntar as duas coisas e caminhar juntos, né? Aliás, assim, aproveitando essa sua pegada, que ainda tem a ver com o fit cultural, eu queria primeiro falar uma coisa e depois passar para essa questão que eu vou abordar. Primeiro, que eu tenho uma frase da Brené Brown que eu adoro, e eu tinha escrito aqui porque eu achei super adequada para falar sobre esse momento de cultura. Ela fala assim, a cultura da empresa impacta diretamente na coragem dos profissionais. Isso é muito legal. É lindo demais isso, né? Quer dizer, como é que você quer que as pessoas sejam empoderadas, que as pessoas sejam autônomas, as pessoas falam, protagonistas, se a empresa não encoraja isso de forma alguma, né? Então, a cultura gera coragem, né? Então, para reconstruir uma cultura, você vai incluir esses novos olhares, essas novas perspectivas que certamente não estão internamente estabelecidas ainda, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que essa é uma maravilhosa perspectiva. Essa é uma maravilhosa perspectiva, né? Então, porque a gente parte de pressupostos, às vezes de pontos de vista, e às vezes a gente toma algumas coisas como verdade, né? Exato. Então, entender, é olhar para o outro no ponto de vista do que é que eu tenho a aprender, do que é que eu tenho a colaborar, contribuir. Então, é meio que um arcabouço. Estamos entendendo isso ainda, né? Nós estamos num processo de entendimento, né? Então, é sempre válido a gente fazer essas discussões todas. E eu acho que essa frase, ela sintetiza de uma maneira bem assertiva esse ponto, né? É a mesma coisa de querer falar sobre estratégias de diversidade se a gente não tem uma cultura que é aberta ou que entende diversidade, né? Como é que eu posso pensar em estratégias se internamente eu sequer vivencio isso, né? Exatamente. Então, exatamente. É um pouco desse caminho. Mas eu queria ainda resgatar a história da cultura, fazendo a amarração com o fit cultural e com tudo que a gente está falando, porque é interessante você falar da sua história, do ponto de vista desse fit cultural. Você trouxe, né, contando as suas passagens, você falou assim, olha, ao longo dos últimos anos, em alguns lugares eu me senti um outsider. Em outros, eu fui muito reconhecido e valorizado. Traz pra gente exemplos disso, porque eu acho que isso conversa demais com a história do fit cultural. Né? Tem lugares em que você chegou e você falou, esse lugar, eu faço parte desse lugar. Eu me sinto engajado, né? Faz sentido eu estar aqui. E tem outros lugares que você olha e fala assim, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Ou as pessoas não entenderam muito bem o porquê que eu estou aqui, né? Então eu queria que você falasse, porque você tem exemplos muito legais que acho que traduz na prática isso.
Ah, pois é. Eu acho que uma coisa bem interessante é que quando em 2012, 11, 12, eu passei no programa de trainee. Aí eu tô vendo até aqui nos comentários, tô vendo gente aqui da L'Oréal. Eu sempre comento da L'Oréal, eu acho que Tem gente com foi... saudade de você, o Fábio tá com saudade de você. Não sei se ele é da L'Oréal, mas ele tá com saudade. E porque, assim, isso é muito interessante. Eu acho que eu falo também dessa perspectiva meio da minha vivência e eu gosto muito de compartilhar sobre isso. Quando eu cheguei, quando eu cheguei na L'Oréal, eu sempre brinco que talvez a pessoa que me olhou, que me olhasse com um olhar com viés daquela organização ou do perfil que as organizações estabelecem como métricas de entrada, um totalmente outsider, né? Quando eu cheguei na L'Oréal, eu não me via nas pessoas, eu não me via nos processos, eu não me via na forma de falar, nos termos. A gente sabe que hoje eu falo... Eu sempre brinco, quem me vê hoje assim, com cabelo e tal, né, todo mais estiloso. Eu não tinha blusa de manga comprida para vestir, eu não sabia o que era uma organização. Eu não sabia o que era uma multinacional, né? Então, quando eu cheguei ali, então, em alguns momentos, o Marco, na época também, foi diretor lá da L'Oréal e é responsável direto pela minha contratação, foi necessário que ele tivesse também um olhar para dizer assim, eu vou fazer uma aposta no Jameson que não tem os skills comuns que a gente está buscando. E quais são os skills comuns? Comunicação, eu era super quieto. E olha que comunicação forte que eu tenho. Mas no momento, lá no início eu era muito quieto, eu não falava, eu entrava nas reuniões, quase não falava nada, ali pensando, com medo de falar. Né? E como que essa oportunidade de que eu fizesse um encontro comigo, fizesse com que algumas pessoas passassem a começar a entender a importância da minha participação ali naquele contexto, como em algum momento a gente fez uma total virada. Né? Então eu tenho alguns exemplos bem bacanas assim, da L'Oréal. Outra coisa que eu chamo também de alguns insights ingênuos. A ingenuidade, aquela coisa de você achar que não sabia da dificuldade, né? Foi lá e fez. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez, né? Eu lembro muito bem que lá no início a gente fez uma pesquisa, né? Eu até comentei com você, a gente ia fazer uma pesquisa de diversidade e aí já tinha sido feito todo um orçamento e tal, aí custava cento e tantos mil, 200 mil, não lembro mais. E aí um dia eu falei assim, não tem dinheiro, não, cortou a verba por causa disso, daquilo. Não. Aí eu falei, tá, vamos fazer, juntei um monte de estagiário, peguei os iPads das áreas, dos business partners, e falei, gente, o questionário é esse, vamos de mesa em mesa fazer entrevista com as pessoas de mesa em mesa. Aí nós saímos obviamente, sem aquela profundidade de um instituto, de pesquisa, óbvio, mas saímos com a pesquisa pronta. E aí depois o Marco da Pose falava, esse cara aqui foi lá e fez a pesquisa, pegou um iPad e fez a pesquisa. Então esse tipo de coisa que ocorre quando você tem o outsider, né? Mas é preciso que alguém tenha esse olhar e diga, eu vou bancar essa pessoa que está chegando, vou estar do lado, vou ajudar no desenvolvimento e vamos ver no que vai dar. E aí em 2018.2 eu pedi licença à L'Oréal, pedi para sair, licença do ponto de vista, pedi demissão, porque eu queria seguir minha jornada aprendendo outras coisas, e tudo bem, né? Tudo bem. Eu até comentei sobre isso com você ontem, que para mim foi um corte do cordão umbilical, porque eu cheguei aqui, eu nunca tinha vindo ao Sudeste, por exemplo, eu moro hoje no Rio de Janeiro, nunca tinha vindo ao Sudeste, então foi realmente uma aposta, né? E tem gente que está aqui, que está comentando, que me viu chegando, e me vê hoje e fala, cara, tanto que você se desenvolveu por uma oportunidade é absurdo. Então... Aí, voltando ao tema da nossa live, o talento que estava ali dentro, né? O talento que estava nessa pessoa que precisava de um terreno fértil, de alguém que olhasse e falasse, vai lá e faz, entendeu? Vai lá. Tem espaço para você, né? Diferente de, será que tem esses itens aqui pré-definidos? Não, não tem. Não, eu tenho muitos outros, ou eu vou rapidamente adquirir alguns que eu não tenho hoje, mas eu tenho vontade, iniciativa, eu quero. Exato. E a soma, a gente precisa começar a pensar as organizações como uma super soma. Eu, com minha formação da psicologia, né, tem uma vertente da psicologia chamada Gestalt terapia. A Gestalt tem vários conceitos, um desses conceitos é o conceito de super soma.
né? O supersoma é quando você junta A mais B é igual a C. E C não é nem A e nem B, é algo maior. É uma Lindo. amálgama superior, que ele chama isso. Então, habilidades que eu não tinha, né? Claro. Existiam pessoas no time ou no entorno que poderiam me ensinar. E habilidades que as pessoas não tinham, eu acabei trazendo para dentro da organização. E isso é poderoso, né? Muito, Isso, muito. isso é uma super soma, né? Tem uma questão que a gente falou também, que eu acho super importante abordar, e a gente até vai brincar com os 3 pontos do Marco Dal Poço. Para quem não conhece, quando a gente conversa com o Marco resume tudo a 3. 3 pontos. Ele faz logo um triângulozinho assim, ele puxa uma. Sempre ele faz um triângulo. É muito bom. Então, enfim, a gente ontem falou assim. Então, a gente brincando, né, com a história dos 3 pontos do Marco, pensando nessas transformações, pensando nesses ambientes, pensando nas organizações que precisam se transformar numa perspectiva de diversidade, de inclusão, de olhar talentos com uma outra lente, não a lente do óbvio, Sim, não a lente do sim. passado, mas a lente do futuro. O que você acredita que são elementos facilitadores, né, para que as empresas possam trilhar esse caminho com maior sucesso? O que você acha que deveria ser o terreno? Como é que elas podem preparar esse terreno? É uma boa pergunta. Eu me debruço muito sobre o pensamento da diversidade, né? Eu acho que eu sempre penso que eu tenho um compromisso comigo mesmo de se eu ultrapassei essa barreira e hoje eu posso transitar nas organizações com muito mais facilidade e entendimento, eu preciso abrir caminho para as pessoas que vêm depois de mim. E aí eu vou pensando em algumas coisas, aí tem os 3 pontos Do que eu Marco. considero que do Marco, eu considero que são fundamentais, né? Que eu considero que são muito importantes do ponto de vista das organizações quando a gente começa a querer ter um olhar, né? Então, eu acho que primeiro de tudo é tomar ciência, né? As organizações elas precisam parar, erguer a cabeça e tomar consciência, né? Fazer um diagnóstico preciso da sua cultura, das suas pessoas, dos seus processos. Então, primeiro é tomar ciência. A partir de tomar consciência desse arcabouço, vamos começar a perceber quais são os gaps, o que falta ali dentro. Isso eu estou falando de pessoas, times, né? Hoje a gente fala em vários modelos de time, squads e outras metodologias, mas além do método, quais são as pessoas que nós temos. Segundo, e também muito importante, é pensar em como estruturar. Então a provocação será que essa estrutura que nós temos hoje nas organizações, de modo geral, né, é uma estrutura que se sustenta a partir do momento que a gente busca a reconstrução, ou a gente vai precisar mexer um pouco também nesse modelo estrutural, né? Então, no modelo dos profissionais que a gente tem na organização, eu faço uma provocação em cima disso, de que a gente vê muito, se você entra no Glassdoor, você vai ver que as organizações, a maioria, as pessoas estão apontando gaps de liderança. Então não é à toa, Deise, você deve trabalhar muito com isso, de processos de humanização da liderança, de liderança, evolução da liderança, upskillings e por aí vai. Então, eu acho que a liderança precisa fazer uma mudança de mindset que passa pela reconstrução, né? E por fim, eu acho que é refletir, né? É pensar, tomar ciência, reestruturar e ter uma reflexão constante a respeito disso, né? A gente sabe que pensar cultura como um elemento simbólico, um elemento de ritos, se a gente deixa de pensar, e a gente às vezes deixa de tratar a cultura como um organismo vivo. Perfeito. Né? São poucas as organizações que olham para a cultura como algo que está vivo, que é elástico, que responde ao zeitgeist, que responde ao que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que refletir sobre essa cultura dá suporte à reconstrução, que dá suporte a tomar ciência dos gaps e poder trabalhar intencionalmente sobre eles, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Maravilha. Sem dúvida. Às vezes eu brinco, né? Você tem em muitas organizações, evidentemente a gente está falando das mais com mentalidades mais antigas, sim, a cultura se resume naquele quadro de visão, missão e valores, né? Coisa que foi feita há 2 décadas e que está ali mofado na parede, que, enfim, não vive, não traz aquilo para o dia a dia, não traz essa, como você falou, não traz como um organismo vivo de constante transformação, sim, né?
É muito sim. interessante algumas mentalidades, mas a cultura não se transforma, não se mexe, não se altera. Imagina, se for assim, ela não sobrevive, né? Não se transforma, não, então morre, né? Morre. Rapidamente ela. Então é E muito interessante. é engraçado que a gente fala isso muito para os negócios. O negócio precisa evoluir, o negócio precisa entender Isso, a pessoa que consome, o negócio precisa entender novas formas, inovação. E a gente entende, e aí a cultura vai ficando ali, vai ficando ali. Quando você parou para olhar, a coisa está se desmoronando, né? exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó. Pensar nessas pessoas que faltam como arquétipos, que faltam ou lugares de fala que faltam? Eu não entendi muito bem. É, Pensar aqui. nessas pessoas que faltam como arquétipos que faltam ou lugares de fala que faltam. Em que sentido isso de pensar em quem falta? Não sei se eu entendi, mas assim, Não é, sei se eu... eu gosto aqui dessa coisa de falar do arquétipo. Porque eu acho que a gente pode falar de arquétipo, pode falar de persona também e tal. E aí, uma pergunta que muita gente me faz, e eu vou aproveitar um pouco, e aí se não for por aí, você puder falar de novo pra gente, mas é, muita empresa pergunta, poxa, mas como que você vai falar, como que eu posso falar sobre diversidade e diversificação se aqui dentro da minha organização eu ainda preciso iniciar um processo? E isso não vai ser legítimo, né? Talvez falte esse arquétipo, falte esse lugar de fala, talvez seja isso. Como é que eu não tenho lugar de fala? Como que eu vou falar sobre isso, né? Fala que Perfeito, você não tem, fala que você a fragilidade é importante. A gente precisa trabalhar a fragilidade das organizações. perfeito. As organizações ficam muito nesse lugar de eu sei, eu faço, eu resolvo a sua vida. Aqui todo mundo veste a camisa. Nananana, nananana. E às vezes não fala assim, a gente está iniciando um trabalho, temos um gap, temos um problema. E o problema é esse. Estamos tomando ação sobre ele. Né? E Então, talvez o precisamos lugar. de ajuda, né? E Precisamos. precisamos de ajuda. Nos ajudem. Eu quero contratar alguém para fazer uma consultoria. Eu quero chamar alguém para ajudar a gente a refletir, para ajudar a gente a identificar quais são os nossos gaps. Hoje a gente já olha e já vê que, por exemplo, muita gente fala, eu olho, mas a minha empresa, a maioria das pessoas são brancas. Isso é um padrão que nós temos praticamente nas organizações. Sem Né? dúvida. Então, isso passa pela reflexão, reconstrução e por aí vai, né? Você sabe uma coisa que me veio à mente agora? É muito assim, é que nem você olhar algumas organizações que fazem programa de gestão de talentos e Uhum. programa de diversidade. Separado. Duas coisas separadas, né? Então, aqui eu vou trabalhar diversidade. Agora aqui eu vou trabalhar gestão de talentos, né? Como se exatamente repetindo modelos. Então aqui eu vou dar oportunidade para os diferentes, mas aqui não. Aqui são os iguais. Não me parece um pouco isso? Sim, parece que tem. É esse tipo de coisa que é o que entra na reflexão, né? É, No pensamento constante sobre aquilo. Porque exato. eu penso que quando você vai pensar em diversificar o perfil da sua organização, das pessoas, diversidade e tal, primeiro você faz uma reflexão sobre o mundo, uma reflexão Exato. sobre o mundo, e aí você começa a pensar internamente que todos os processos passam por isso. Não Todos os é? processos vão passar por isso. Então, acho que aí traz um gancho muito bacana deles, que eu gosto muito de trazer e provocar, que é sobre dois processos que eu entendo que são fundamentais na manutenção dessa estrutura. Né? O recrutamento e a avaliação de desempenho. Né? O recrutamento do ponto de vista, assim, não o recrutamento das pessoas, né? Mas o modelo que às vezes a liderança, quando você senta para montar aquele escopo de vaga, a liderança diz, preciso de uma pessoa assim, 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 assim. Geralmente um espelho dela mesma, né? Com seus defeitos também. Com seus defeitos também. E aí o recrutamento vai lá e fala, pô, entendi. Associo a isso aos skills que eu preciso. Né? Quais são as capabilities que eu preciso para fazer essa posição. Só que se você for olhar bem, aí você já tem uma entrave. Né? Porque, por exemplo, quando eu passei no programa de trainee, e eu falo isso com muita tranquilidade, naquele momento o inglês foi flexibilizado. Eu não tinha inglês fluente. Meu inglês hoje não é bom, mas o meu inglês não era, era praticamente inexistente. Então foi uma mexidinha no processo seletivo que deu a oportunidade de que eu entrasse na organização e pudesse surfar dentro da organização. Então o processo seletivo às vezes surge como uma barreira
E a avaliação de desempenho surge como algo que espelha aquele profissional. Por quê? Porque não se encaixa, não negocia com os stakeholders, não tem a linguagem, não tem a energia que a gente precisa. Né? E às vezes não dá nem tempo desse profissional se desenvolver, porque a gente volta lá no início da nossa conversa. A gente não tem uma cultura, um terreno, um solo comum para que essa pessoa possa chegar e se sentir pertencente. Eu acho que a palavra pode ser pertencimento também. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E você ia falar muito do legal. outro processo da avaliação. Fala um pouquinho. Isso, boa. E a avaliação, o que eu acho muito interessante, engraçado, né? Que quando eu entrei na L'Oréal era muito engraçado. Que todo final você tem a avaliação de meio de ano e a avaliação de... Não sei se ainda é assim, né? Tem um tempo que eu saí já. E eu sempre, por não ter feito parte dessa construção dessas organizações, desse modelo, sempre que eu chegava na minha avaliação, eu olhava para aquilo, aí todo mundo falava assim, os amigos ali no entorno e tal, falava, olha, você tem que... você atingiu suas metas, tanto por cento. Aí aqui é uma cartinha do bônus e tal, nananana. E eu sempre me sentia na falta, porque todo momento, quando eu ia sentar com meus gestores, na boa intenção, a gente acaba apontando os gaps. Falta isso, 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 falta isso. Então, não é segredo também que quando eu pedi demissão da L'Oréal, as 3 vezes que eu pedi demissão, porque eu disse, poxa, não é para mim, gente. Eu não consigo trabalhar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou muito agradecido. Cheguei mais longe do que eu já imaginei na minha vida. Eu vou embora. Muito obrigado. Contrata alguém que vai fazer o trabalho melhor que eu. Eu lembro que o Marco falava assim, senta lá, Jennerson, e depois a gente conversa, a gente bate um papo. Aí passava um ano. Não dá pra mim, não dá pra mim. Passava um ano. Ele teve essa visão, ele me deu esse tempo, né? Porque talvez se eu chegasse para outra pessoa gestora naquele momento, outra direção, falava, beleza, você realmente não está se encaixando, falta isso, falta aquilo, tchau, obrigado. E aí a gente nunca consegue fazer a reconstrução. Então, qual a questão do processo seletivo? A gente precisa rever as métricas de sucesso também. Porque as métricas de sucesso, elas estão drivadas em cima de um perfil muito parecido, muito linear. Então também não vai adiantar o recrutamento falar 30%, 40% das vagas são para recrutar pessoas com esse perfil. Aí o recrutamento vai lá, corre atrás, traz as pessoas. Aí a pessoa não performou bem. Por que ela não performou bem? Porque a métrica que avalia ela não é feito para avaliar ela, é feito para avaliar outro modelo de talento. E a nossa proposta é evoluir esse modelo. Então, a forma como a gente olha para avaliação também precisa evoluir. Né? A Dani fala aqui, sem mecanismos intencionais é impossível dar conta das desigualdades, né? E é isso mesmo, a gente precisa dar conta das diferenças, né? Das diferenças. Não dá para olhar todo mundo sobre uma mesma perspectiva. Não dá. E a gente já pode até, eu me apropriando até do meu lugar de psicólogo, a gente pode até olhar que as avaliações, mesmo avaliando aquelas pessoas que são mais lineares ao longo do tempo nas organizações, os perfis mais comuns, digamos assim, elas deixam de avaliar o sujeito na sua individualidade, né? E aí a gente já tem uma perda significativa do todo da pessoa. A pessoa é uma amálgama de várias coisas, né? Então a gente deixa e foca, friso, no que falta, não no que sobra. Aliás, eu estou aqui inspirada. Eu tenho uma pergunta última para te fazer, mas eu não posso perder o gancho que você me deu do sujeito. Eu estou inspirada no livro que você trouxe, né? A gente tem feito esse padrão, nossas lives a gente está sorteando, oferecendo um livro de acordo com o critério que eu já vou dizer qual é o de hoje. E aí, eu adoro a Djamila, e ela diz uma coisa que tem a ver com isso. A luta diária é ser reconhecido como sujeito, impor a existência numa sociedade que insiste em negá-la. Essa frase é demais. Né? Essa frase é demais. E tem uma outra dela que é assim, como negra, mas eu acho que eu tiraria o negra, qualquer situação, né? Qualquer rótulo, vamos botar qualquer rótulo aqui, do Nescau, não quero mais ser objeto de estudo, eu quero ser sujeito de pesquisa.
É maravilhoso isso. Eu não quero ser objeto de... Eu quero ser sujeito, eu quero estar participando. Eu Sim, quero reconstruir a sim. cultura, né? Eu quero construir esse conhecimento, né? Eu quero ser ouvido, eu quero ter voz. Então, quando eu indiquei esse livro, é muito porque esse livro da Djamila é muito Maravilhoso. emblemático, ele está até em alta agora, nas vendas. E Tá. aí, quando a Deise falou que ia sortear um livro, eu falei, poxa, tem que ser o Pequeno Manual. Porque tem coisas aí muito bacanas e colocadas de uma Muito. maneira muito profunda, né? Então, tem uma coisa até que vale a gente dizer aqui, no afã de ser diverso, de serem diversas, as organizações, por exemplo, fazem uma coisa que a Djamila chama aí de estratégia do preto único, ou da pessoa negra única, que você pega e que serve mais ao marketing do que a uma estratégia realmente profunda. Então, acho que você falou uma coisa da coragem, precisamos ter coragem. Sem ter coragem, né? E uma coisa que na ThoughtWorks, eu vi aqui que alguém falou da ThoughtWorks, a Ana falou, fala-se muito isso, de ter coragem, de ser uma pessoa Entendi. corajosa. Porque se não tiver coragem, a gente vai ficar discutindo na superfície. E para ter coragem, você tem que ter espaço de vulnerabilidade. De Tem que vulnerabilidade. poder errar, tem que poder experimentar, tem que As poder, não organizações é? precisam ser vulneráveis. Exato. Tem que parar com isso. As pessoas precisam ter mais vulnerabilidade. Um problema que nós temos, na minha visão de liderança, por exemplo, desse modelo de liderança, é a ausência de vulnerabilidade. Eu sei como é, sei para onde ir, sei como faz, já fiz várias vezes. Calma, amigo, baixa um pouco a bola, vem devagar, sai um pouco do ego, né, e da questão do poder, e vamos para a construção conjunta e colaboração conjunta, pro aprendizado mútuo. É esse o terreno fértil. Sai da frente do espelho. Sai da frente do espelho. Eu tô vendo aqui Carolina Barbieri, que a gente trabalha juntas na ThoughtWorks, pessoa que adora fazendo alguns comentários aqui também. Que bom que você está aqui, Carolzinha. Maravilha. A Brandi está aqui também, a Tati. Brandi, que bom que você está aqui. A Felo do IG, Bruno. Que legal, gente, obrigado. A Carol está falando, esse modelo conversa com um único padrão, né? Ele abraça um perfil muito específico e privilegiado. Muito. É isso. Que bom que vocês estão aqui. Eu vou dar uma pausa aqui antes de fazer os finalmente, né? Porque a gente já está para 8 minutos, eu não quero correr. A gente fez o sorteio, tá? A minha equipe sorteou, fizeram, por favor, acredite, não tem auditoria, mas foi muito sério, porque a gente colocou os nomes de todo mundo que foi entrando, e Jane e Tauana, para quem conhece, sortearam. E a gente tem aqui a lista de... eu vou falar o nome. Se a pessoa não estiver, vou passar para o segundo e vou passar para o terceiro. Boa, tá? boa. Eu não sei quem é essa pessoa, porque o nickname é Apinaldi. O André... Apinaldi. Você conhece? O André trabalha na L'Oréal. Então, trabalhava na L'Oréal, não trabalha mais. Uma grande figura, um grande amigo do marketing. Que legal. Será que ele ainda está por aí? André, apareça, dê um salve aí se você ainda estiver por aí. Se você o conhece, ele já tiver saído por algum motivo, eu vou te encaminhar. Você tem como enviar para ele? Eu posso pegar o endereço até com ele, a gente já manda direto para ele. Então, maravilha. Então, é para ti, André. Muito obrigada. O André, que maravilha. A gente fez um sorteio hoje e você foi o nome sorteado aí na recomendação. Bom proveito, André. Bom livro. Tenho certeza. Para a gente fechar, dentro já de uma pergunta final, de uma mensagem final, fala um pouco dessas perspectivas, né? O que a gente pode esperar? Como é que você está vendo isso para o futuro? Esses movimentos de reconstrução, considerando diversidade, inclusão e, evidentemente, o tema da nossa live, que é talentos, né? Quer dizer, o que você acha que vai acontecer, o que já está acontecendo, do ponto de vista de repensar um pouco esse processo? Ou então, que movimentos você acha que pode estar já surgindo? Traz um pouco essa visão. Eu acho que, do ponto de vista de talentos, eu acho que falando de pessoas no trabalho, né, até do ponto de vista do que o trabalho, do que é o trabalho no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento do sujeito, eu acho que as organizações que não fizerem, que não se adaptarem, que não se abrirem a uma reconstrução, né, que não tiverem coragem, né, vão ter muitos problemas do ponto de vista de negócio. Porque, como você falou, a gente acaba separando as coisas, né? E eu acho que as coisas estão juntas. Então, eu acho que as organizações que não se adaptarem a um novo olhar
para as pessoas, porque é tudo sobre gente, produto é gente, serviço é gente, nas organizações são feitas de gente. Se tirar gente, fica um prédio que não faz nada, fica um computador em cima da mesa. Então, para mim, uma perspectiva que eu vejo é as organizações que não forem genuinamente drivadas para essa transformação vão começar a ver perdas significativas. E olha que nós nem entramos na seara de pesquisas recentes, até da McKinsey e dessas consultorias, de que empresas mais diversas chegam a ter um faturamento até 30% maior. E nós nem entramos, não tivemos nem tempo de discutir. Nem tempo de falar disso, né? De falar disso. Mas que bom que você trouxe agora. Então, desse ponto de vista, é muito importante. Um outro que eu me entristeço um pouco, mas eu estou vendo que algumas organizações estão tomando ciência, é de fazer uma reparação muito importante. Não falar só de negócio. As organizações precisam cada vez mais ser vistas como plataformas sociais. As organizações estão inseridas na sociedade. A gente precisa quebrar essa barreira da organização privada e as pessoas lá fora, né? Então, as organizações, assim como o Estado, assim como outros setores, têm que ter também o compromisso de evoluir esse ecossistema, de trazer outros Jennessons, de trazer outras pessoas negras, de trazer mulheres onde não tem mulheres, das pessoas já de idade mais avançadas, que têm experiência e que às vezes não acompanham a tecnologia, mas que tem muito a ensinar a esse novo perfil jovem que a gente estava chamando ali pré-pandemia de geração Y, geração Z. Então, a gente precisa ter um olhar mais aberto, mais global. Então, as organizações, para mim, a visão que eu tenho para o futuro é essa. As organizações precisam ser mais genuínas, precisam entender que são plataformas sociais também, que têm sua responsabilidade, e que se não se adaptar, outros negócios estão surgindo e elas vão acabar se adaptando. Eu sempre brinco, né? Ou todos ou nada. Né? Ou todos ou nada. Eu acho que esse é um fechamento bem importante. Olha, a Carol falou alguma coisa bem legal também aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Plataforma de alavanca social para transformar a vida de pessoas ao quebrar esse padrão e oferecer oportunidades. Exatamente. E equidade. Exatamente. Gente, a Ana lá atrás falou que a gente tem que ter uma outra live. Eu já tô na dívida, porque cada live que eu faço, Deise, mas foi pouco. E eu digo, a proposta é que não seja cansativo, mas que seja provocativo. E eu acho que foi muito provocativo. A gente tem 3 minutinhos, eu queria te dar aí 1 minutinho para você dar uma mensagem final e eu quero agradecer também e falar da próxima. Mas eu tô assim, nossa, eu também tô com desejo de muitas conversas, viu? Outras conversas, porque realmente o tempo voou. O tempo voa, né? Impressionante, impressionante. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É sempre bom falar desse tema, eu gosto desse tema, eu me aprofundo nesse tema. Eu tenho bastante material que a gente poderia assim, falar bastante tempo, até sobre outras coisas também. Dizer que, assim, precisamos, eu estou vendo que tem muita gente de empresas aqui, de organizações, gente que pensa as organizações e que se estão aqui já é um fortíssimo indicativo de que estão pensando, estão querendo transformar suas organizações. Então, se abrir para esse novo olhar, se abrir para essa reflexão, essa reconstrução, é muito importante. E eu, como sempre, quero agradecer aos meus amigos, amigas aqui, que sempre participam, sempre vêm, que a gente sempre discute. O que seria de nós sem ter as pessoas amigas ao nosso lado para discutir, para debater, para criticar os nossos pensamentos, para trazer outras referências. Então, gente, muito obrigado. E dizer também que eu tenho feito um trabalho de consultoria, desse olhar para as organizações, desse olhar para a cultura organizacional. E aí, quem quiser bater um papo, me segue nas minhas redes, comenta, e por aí nós vamos seguindo juntas. Que eu sempre digo, tudo está em rede. Sozinho não somos ninguém, né? Em rede estamos juntos e estamos construindo algo bacana. Maravilhoso. Querido, você já mora no meu coração, agora ainda mais. Sempre você lembra que até abrigar de chuva você já me abrigou. Mas essa é uma outra história. Essa é uma outra história. Gente, olha, super obrigada. A gente tem 1 minutinho. Eu quero agradecer muito. Tem pessoas que estão aqui todas as semanas com a gente. Muito grata por esse convívio virtual. Isso alimenta, isso também nos inspira. Sim. Comentários incríveis.
É um feedback, é uma, né, pra gente, assim, muito carinhoso, que só faz a gente colocar ainda mais carinho e cuidado na seleção das pessoas, dos convidados incríveis e dos temas. Se tiverem sugestões de temas, nos passe. Nós já vamos cair. E quarta-feira, 21 horas, a gente vai ter a Catiele Hafner falando sobre diversidade, avanços e perspectivas, continuidade desse tema. E quem sabe o Gêneson volta mais à frente para a gente continuar. Nós vamos cair, pessoal. Um beijo enorme. Muito Valeu, obrigada. gente. Uma boa noite para todos. Até mais.